Já se imaginou caminhando lado a lado com um T-Rex? Ou testemunhando o voo gracioso de um Microraptor? O mundo dos dinossauros é muito mais do que ossos em museus, é uma janela para um passado vibrante e misterioso que pulsa com vida e segredos esperando para serem desvendados. Está pronto para uma aventura que vai além dos filmes de Hollywood? Prepare-se para deixar de lado as ideias pré-concebidas e embarcar em uma exploração profunda e surpreendente do universo dos dinossauros. Revelaremos curiosidades que desafiam a lógica, desenterraremos fatos pouco conhecidos e conectaremos você emocionalmente com essas criaturas que dominaram a Terra por milhões de anos. Embarque em uma jornada onde a ciência encontra a imaginação, e onde cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão desses gigantes pré-históricos. Desvendaremos seus comportamentos sociais complexos, suas dietas inusitadas e as cores vibrantes que adornavam seus corpos. Descubra como o estudo dos dinossauros nos ajuda a entender a história da vida na Terra e a refletir sobre o nosso papel no planeta. Prepare-se para expandir seus horizontes e se apaixonar ainda mais por essas criaturas que continuam a nos fascinar e inspirar. O conhecimento aguarda, pronto para ser descoberto. A fascinação pelos dinossauros é quase universal, mas muitas vezes nossa compreensão se limita a imagens simplificadas e informações superficiais. Essa lacuna entre a curiosidade e o conhecimento aprofundado cria uma necessidade de explorar a verdadeira complexidade desses animais pré-históricos. Enfrentamos o desafio de superar as representações populares, frequentemente imprecisas, e mergulhar nas evidências científicas que revelam um mundo muito mais rico e intrigante. A paleontologia, a ciência que estuda os fósseis, é a chave para desvendar os mistérios dos dinossauros. No entanto, interpretar os fragmentos do passado exige rigor científico e uma compreensão das diversas disciplinas que contribuem para a reconstrução da vida pré-histórica, como a geologia, a biologia e a química. O problema é que o acesso a essas informações pode ser limitado e, por vezes, complexo. Para suprir essa necessidade, desmistificaremos os conceitos científicos e apresentaremos as informações de forma clara e acessível. Usaremos exemplos práticos e analogias para ilustrar os processos de fossilização, datação e análise óssea. Imagine, por exemplo, uma animação que mostre como um osso se transforma em fóssil ao longo de milhões de anos, ou um diagrama que explique as diferentes técnicas de datação radiométrica. Ao fornecer uma base sólida de conhecimento, capacitaremos você a ir além das imagens superficiais e a apreciar a verdadeira maravilha do mundo dos dinossauros. Abordaremos a necessidade de uma compreensão mais profunda, fornecendo as ferramentas para interpretar as evidências e formar suas próprias conclusões. Desvende os segredos dos dinossauros. Sua jornada não termina aqui. Junte-se à nossa comunidade nos comentários para compartilhar suas descobertas e dúvidas. Sua participação é vital para explorarmos juntos esse universo fascinante. Inscreva-se e vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento. Para desvendar os segredos dos dinossauros e superar as informações superficiais, vamos estabelecer metas claras e passos práticos. Nosso objetivo principal é transformar a curiosidade em conhecimento aprofundado, capacitando você a interpretar as evidências e a formar suas próprias conclusões. Começaremos explorando os principais métodos da paleontologia. Aprenda a identificar os diferentes tipos de fósseis, desde ossos fossilizados até pegadas preservadas em rochas. Descubra como os cientistas usam a datação radiométrica para determinar a idade dos fósseis e reconstruir a história da vida na Terra. Em seguida, analisaremos exemplos concretos de descobertas paleontológicas que revolucionaram nossa compreensão dos dinossauros. Investigaremos o caso do Sinosauropteryx, um dinossauro emplumado que desafiou a visão tradicional de répteis escamosos, e o Spinosaurus, um gigante aquático que questionou as ideias sobre dinossauros terrestres. Além disso, abordaremos os debates e controvérsias na paleontologia, mostrando que a ciência está em constante evolução e que novas descobertas podem mudar nossa compreensão do passado. Discutiremos, por exemplo, as diferentes teorias sobre a função das placas dos stegosaurus e a relação entre os dinossauros e as aves modernas. Ao seguir esses passos, você estará preparado para ir além das imagens populares e aprofundar seus conhecimentos sobre o fascinante mundo dos dinossauros. Em um mundo cada vez mais focado na ciência e na compreensão do nosso planeta, a relevância do estudo dos dinossauros transcende o mero entretenimento. A crescente conscientização sobre a crise climática e a extinção em massa de espécies nos confronta com a urgência de entender os eventos passados que moldaram a vida na Terra. Estudar a extinção dos dinossauros, causada por um evento catastrófico, oferece insights cruciais sobre a fragilidade dos ecossistemas e as consequências de mudanças ambientais abruptas.
A paleontologia, antes vista como uma ciência distante, agora se torna uma ferramenta essencial para prever e mitigar os impactos das mudanças climáticas atuais. Compreender como os dinossauros se adaptaram e, eventualmente, sucumbiram às mudanças ambientais pode nos ajudar a desenvolver estratégias de conservação mais eficazes e a proteger a biodiversidade. O problema central reside na disseminação de informações imprecisas e na falta de acesso a dados científicos atualizados. Muitas vezes, a imagem dos dinossauros é distorcida por filmes e livros infantis, perpetuando mitos e ideias equivocadas. É crucial desmistificar essas representações e fornecer uma visão mais precisa e completa da vida desses animais. Ao explorar as curiosidades sobre os dinossauros, não estamos apenas satisfazendo nossa curiosidade, mas também adquirindo conhecimentos valiosos para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais sustentável. O momento de aprender é agora. Para desmistificar o mundo dos dinossauros, precisamos dominar alguns conceitos fundamentais. Primeiramente, o que define um dinossauro? Tecnicamente, são um grupo específico de répteis que viveram durante a Era Mesozoica, caracterizados por uma postura ereta e outras características esqueléticas únicas. Em segundo lugar, como sabemos tanto sobre eles? A resposta está nos fósseis, restos preservados de organismos antigos. Mas como um osso se transforma em fóssil? O processo de fossilização envolve a substituição gradual da matéria orgânica por minerais, preservando a forma original. Imagine um osso enterrado em sedimentos por milhões de anos, lentamente se transformando em pedra. Outro conceito crucial é a datação radiométrica, que permite determinar a idade dos fósseis. Essa técnica se baseia na desintegração de elementos radioativos presentes nas rochas circundantes. Ao medir a quantidade desses elementos, os cientistas podem calcular a idade do fóssil com uma precisão impressionante. Além disso, é importante entender a classificação dos dinossauros. Eles são divididos em dois grupos principais, o Saurischia, quadril de lagarto, e os Ornithischia, quadril de ave. Essa classificação se baseia na estrutura do quadril, que influencia a postura e a locomoção dos dinossauros. Finalmente, como os dinossauros se relacionam com as aves modernas? Evidências genéticas e anatômicas indicam que as aves são descendentes diretas dos dinossauros terópodes, o grupo que inclui o Tyrannosaurus rex. Surpreendente, não é? Agora que entendemos os conceitos básicos, vamos explorar como aplicá-los e superar os desafios. Imagine que você está visitando um museu de história natural e se depara com um fóssil de dinossauro. Como você pode usar o que aprendeu para interpretá-lo? Primeiro, observe a forma e a estrutura do osso. Ele se parece com um osso de membro, uma costela ou uma vértebra. Em seguida, procure por características específicas que possam indicar a que grupo de dinossauros ele pertence. Por exemplo, um quadril com uma estrutura semelhante à das aves sugere que o dinossauro era um Ornithischia. Se o museu fornecer informações sobre a idade do fóssil, você pode usar essa informação para contextualizá-lo na história da vida na Terra. Qual era o clima e o ambiente na época em que o dinossauro viveu? Que outros animais e plantas coexistiram com ele? Um desafio comum é a interpretação de informações incompletas. Muitas vezes, os fósseis estão fragmentados ou mal preservados, o que dificulta a reconstrução da aparência e do comportamento do dinossauro. Nesses casos, os paleontólogos usam a análise comparativa, comparando o fóssil com outros fósseis semelhantes para preencher as lacunas. Lembre-se que a paleontologia é uma ciência em constante evolução. Novas descobertas e novas tecnologias podem mudar nossa compreensão dos dinossauros. Mantenha a mente aberta e continue aprendendo. Para aprofundar ainda mais nossa compreensão, vamos explorar estratégias avançadas e exemplos emblemáticos. A paleontologia moderna vai além da simples descrição de fósseis, utilizando tecnologias de ponta para reconstruir a vida dos dinossauros em detalhes impressionantes. Um exemplo notável é o uso da modelagem computacional para simular a biomecânica dos dinossauros. Ao criar modelos 3D detalhados dos esqueletos e aplicar princípios da física e da engenharia, os cientistas podem estimar a velocidade, a força e o alcance dos movimentos dos dinossauros. Essa abordagem revelou, por exemplo, que o Tyrannosaurus rex era provavelmente um predador lento e oportunista, em vez de um caçador ágil e implacável, como se acreditava anteriormente. Outra estratégia avançada é a análise geoquímica dos fósseis, que pode fornecer informações sobre a dieta e o ambiente dos dinossauros. Ao analisar a composição isotópica dos ossos e dentes, os cientistas podem determinar o que o dinossauro comia e onde vivia. Essa técnica revelou, por exemplo, que alguns dinossauros herbívoros tinham dietas altamente especializadas, consumindo apenas um tipo de planta.
Esses exemplos ilustram como a paleontologia moderna está transformando nossa compreensão dos dinossauros, revelando detalhes surpreendentes sobre sua vida e seu mundo. A credibilidade da nossa exploração se fortalece com pesquisas recentes e a opinião de especialistas. Um estudo publicado na revista Nature em 2020 revelou, através da análise de tecidos moles preservados em fósseis de dinossauros, a presença de proteínas e vasos sanguíneos. Essa descoberta revolucionária abriu novas perspectivas para a compreensão da fisiologia e da evolução dos dinossauros. Além disso, paleontólogos renomados como Jack Horner e Mary Schweitzer têm defendido a importância da pesquisa multidisciplinar para desvendar os segredos dos dinossauros. Horner, conhecido por suas descobertas sobre o comportamento de nidificação dos dinossauros, enfatiza a necessidade de integrar a paleontologia com a biologia do desenvolvimento para entender como os dinossauros cresciam e se desenvolviam. Schweitzer, por sua vez, liderou a equipe que descobriu os tecidos moles nos fósseis, desafiando as ideias preconcebidas sobre a preservação de material orgânico ao longo de milhões de anos. Suas pesquisas abriram caminho para a análise de DNA antigo, que pode revelar informações sobre a genética dos dinossauros. A implicação prática desse conhecimento é vasta. Ao entender como os dinossauros se adaptaram e evoluíram, podemos obter insights valiosos sobre a adaptação e a evolução de outros organismos, incluindo os humanos. O estudo dos dinossauros nos ajuda a compreender a história da vida na Terra e a prever os desafios que enfrentaremos no futuro. Antes de chegarmos à resolução final, é crucial abordar algumas dúvidas persistentes. Uma pergunta comum é: como os dinossauros, sendo répteis, conseguiam manter a temperatura corporal em climas frios? A resposta está na sua fisiologia e nas adaptações evolutivas. Alguns dinossauros, como os terópodes emplumados, possuíam penas que os ajudavam a se isolar do frio. Outros, como os saurópodes gigantes, tinham um metabolismo mais eficiente, que gerava calor suficiente para mantê-los aquecidos. Outra dúvida frequente é: por que os dinossauros eram tão grandes? A resposta é complexa e envolve uma combinação de fatores, incluindo a disponibilidade de recursos, a ausência de predadores e a pressão seletiva para o tamanho. Os saurópodes, por exemplo, evoluíram para tamanhos colossais para evitar a predação e para alcançar as folhas mais altas das árvores. Além disso, muitas pessoas se perguntam se algum dia poderemos clonar um dinossauro, como no filme Jurassic Park. Embora a ideia seja fascinante, a realidade é que o DNA se degrada ao longo do tempo, tornando a clonagem impossível com a tecnologia atual. No entanto, a pesquisa sobre DNA antigo continua avançando, e quem sabe o que o futuro nos reserva? O paleontólogo Thomas Holtz Jr. Isso demonstra o quão dinâmico e emocionante é o estudo desses gigantes pré-históricos. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo dos dinossauros, desvendando curiosidades e desafiando ideias preconcebidas. Aprendemos sobre a importância dos fósseis, a datação radiométrica, as adaptações evolutivas e as tecnologias de ponta que nos permitem reconstruir a vida desses gigantes pré-históricos. Entendemos que a extinção dos dinossauros nos ensina sobre a fragilidade dos ecossistemas e a importância da conservação da biodiversidade. Vimos como a paleontologia moderna vai além da simples descrição de fósseis, utilizando a modelagem computacional e a análise geoquímica para revelar detalhes surpreendentes sobre a vida dos dinossauros. Agora, o que você pode fazer com esse conhecimento? Primeiro, visite um museu de história natural e observe os fósseis com um novo olhar, aplicando o que aprendeu sobre a identificação e a interpretação de fósseis. Segundo, leia livros e artigos científicos sobre dinossauros, aprofundando seus conhecimentos e acompanhando as novas descobertas. Terceiro, compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares, inspirando outros a se interessarem pela paleontologia. O próximo passo é se tornar um defensor da ciência e da conservação da natureza. Apoie projetos de pesquisa paleontológica e iniciativas de preservação de fósseis. Lembre-se que o conhecimento é poder, e que ao entender o passado, podemos construir um futuro melhor. Ao encerrarmos essa imersão no universo dos dinossauros, que a admiração e a curiosidade que nos guiaram permaneçam acesas. Apesar de extintos há eras, esses seres ancestrais persistem como fonte de inspiração, revelando lições cruciais sobre a dinâmica da vida, os mecanismos da evolução e a inestimável importância da preservação ambiental. A extinção dos dinossauros, um evento de proporções colossais, serve como um lembrete constante da fragilidade dos ecossistemas e da necessidade urgente de ações para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Que essa exploração seja apenas o ponto de partida. Aprofunde-se no estudo do mundo natural, questione, investigue e busque incessantemente o conhecimento.
Explore museus de história natural, mergulhe em livros fascinantes, desfrute de documentários reveladores e participe ativamente de iniciativas educacionais focadas na paleontologia e em outros campos da ciência. Compartilhe suas descobertas e inspire outros a se juntarem a essa busca incessante pelo saber, contribuindo para a construção de um futuro mais consciente e sustentável. O legado dos dinossauros transcende as eras, conectando o passado, o presente e o futuro. Ao compreendermos sua história, suas adaptações e seu destino, podemos vislumbrar um caminho mais promissor para as futuras gerações. Que a magia que emana desses gigantes nos motive a explorar, aprender e, acima de tudo, proteger o nosso planeta, garantindo a continuidade da vida em toda a sua exuberância.